Olá, amigas, bem-vindas a mais um episódio do Terapia, Café e Jesus. Aqui nós falamos sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre feminilidade. Eu sou a Jennifer, do @filinoiva. Lá no Instagram você vai encontrar mais conteúdos sobre isso também. Estou terminando aí a graduação de psicologia. Muito em breve vou poder atender todas vocês, mas eu não poderia deixar de falar aqui sobre a minha paixão, que é a vida com Deus, que são as escrituras. E é por isso que aqui no meu canal e lá no Instagram você vai encontrar muitos conteúdos com essa temática, porque eu acredito que nós só podemos ter uma vida emocionalmente saudável se nós tivermos a Cristo como centro das nossas vidas. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E o Senhor deixou ferramentas com a psicologia, a terapia, para estar nos auxiliando nesse aperfeiçoamento diário das nossas emoções. E nós só seremos plenamente curados no dia de Cristo, quando Ele vier. Enquanto isso, nós vamos buscando ferramentas de autoconhecimento para termos uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, ainda aqui nessa terra. Lá no Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas pedindo sugestão e temas para esse nosso quadro do Terapia Café e Jesus. E eu amei um tema que foi sugerido, que foi sobre suicídio. E é por isso que hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência pessoal com a depressão. Como algumas de vocês já sabem da minha história, outras não, eu vou dar uma pincelada aqui, né? Eu sou filha de pastor, eu cresci na igreja. E não me recordo na minha infância e na minha adolescência da gente falar muito sobre essas temáticas dentro da igreja, sobre depressão, ansiedade, saúde mental, enfim. Na minha cabeça, eu jamais teria isso. E a impressão que eu tinha de depressão, a visão que eu tinha de depressão era uma visão errada. Por exemplo, eu me lembro, quando eu era criança, que os meus pais foram atender uma senhora com depressão, foram orar por ela e convidaram ela para ir para a igreja. E eu me lembro de um culto de quinta-feira, culto de libertação, que essa mulher apareceu na igreja e ela apareceu de pijama, pantufa e roupão. E aí no final do culto a minha mãe foi dar um abraço nela, conversar com ela e ela falou assim: pastora Vera, eu precisava vir do jeito que dava, do jeito que eu consegui. E eu consegui vir assim. E aí a minha mãe recepcionou ela: não, você tá certa, que bom que você veio e tal. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Aquilo ali é uma pessoa com depressão. Uma pessoa que não tem mais força para nada. Uma pessoa que não tem força nem para trocar de roupa. Ficou gravada essa imagem na minha cabeça. E aí, no ano de 2019, eu enfrentei muitas guerras que eu imaginei que fossem apenas guerras espirituais. Eu já cursava psicologia, eu estava prestes a ser consagrada pastora. Muita coisa na minha vida estava prestes a mudar. Eu terminei um relacionamento, depois voltei com meu marido e casei. Então, foram meses ali de outubro de 2019 até março de 2020, que foi quando eu casei, e logo em seguida veio a pandemia, veio o lockdown, veio aquela loucurada toda. Eu não estava percebendo, mas eu já estava demonstrando sinais de depressão profunda. Então, logo que eu casei mesmo, eu fui pro fundo da cama com depressão, eu não queria abrir a janela do meu quarto para ver a luz do sol, eu não queria tomar banho, eu desenvolvi uma compulsão alimentar horrível, eu engordei 10 quilos em pouquíssimos meses, eu tinha crises de ansiedade constantemente e um dos sintomas que estava ali eu não percebia, era a vontade constante de morrer. Eu tinha uma vontade de morrer que não estava escrito assim. Eu comecei a perceber que eu olhava para as coisas. Por exemplo, eu tinha um guarda-roupa bem alto, que ele não tinha, ele era tipo um closet, ele não tinha porta e nem fundo, né? Então eu ficava pensando assim, ó, se eu amarrar uma corda nesse guarda-roupa, já entendeu por que eu pensava assim, né? Ou nos fundos da minha casa tinha uma árvore. Eu pensava assim, ó, eu gostaria de tirar a minha vida nessa árvore. Se eu estivesse dirigindo, eu queria fazer alguma coisa contra a minha vida, jogar o meu carro em algum buraco, nesse nível. Ou se eu estivesse no banco do caroneiro, eu tinha, assim, ó, que me segurar para mim não abrir a porta, porque a vontade de abrir a porta e me jogar era muito grande. Então, eu estava nesse nível de depressão. E só depois que eu fui entender que aquilo era depressão. Foi depois, eu passei por uma recusa muito grande em aceitar o diagnóstico da depressão. Mesmo cursando psicologia. Na verdade, nessa época, eu tinha dado uma pausa no curso. Mas,
Para você ver o quanto a religiosidade estava entranhada dentro de mim, e a ignorância, sabe? Porque se você me visse no culto, na igreja, embora no ano de 2020 eu abdiquei de todos os meus cargos, eu renunciei para cuidar mais de mim, mas mesmo assim eu estava aparentemente normal, sabe? Alguém que me visse na rua jamais diria que é uma pessoa, nossa, é uma pessoa com depressão, é uma pessoa que quer cometer suicídio. Então, para a gente ver o seguinte, depressão não tem cara. Depressão, ela não tem face, entendeu? É por isso que é uma doença tão difícil. Quando uma pessoa está com câncer, quando uma pessoa está até gripada, sabe? A gente nota na aparência da pessoa que ela não está bem. Mas existem níveis de depressão. E existe aquela depressão em que a vida da pessoa aparentemente está seguindo normal, mas não dentro dela. Quimicamente, no cérebro dela, está tudo em desordem. E quando eu iniciei a terapia, que foi o meu marido, que foi a pessoa que resolveu dar um basta naquilo, que ele percebeu que eu não estava bem, que aquilo não era normal. Quando meu marido percebeu aquilo, marcou a terapia para mim, ele me levou. E dentro do set terapêutico, a minha psicóloga me ajudou a identificar que sempre teve uma raiz de depressão e um desejo de morte dentro de mim. Sempre teve. Sempre esteve lá. E eu nunca tinha parado para perceber, eu nunca tinha parado para me atentar. E aí que eu percebi que nós, cristãos, nós religiosos, nós evangélicos, o nosso desejo suicida, os nossos pensamentos suicidas, eles são bem diferentes, às vezes, do que os convencionais. Porque dentro de mim sempre teve aquele desejo de, ai, Jesus, volta logo. Ai, Jesus, vem que o Senhor podia me levar. Ai, Jesus, eu não aguento mais essa terra. Maranata, me leva de uma vez. Ai, Senhor, ai, como eu anseio pelo dia que o Senhor virá e tudo isso aqui vai acabar, essa dor dentro de mim vai acabar. Dentro de mim sempre teve um desejo por morte escondido atrás do Maranata, escondido atrás do desejo pela volta de Jesus. Aí que mora um perigo e um problema muito grande. Porque daí a gente não trata as nossas emoções. Daí a gente não se cuida, a gente não busca ajuda, porque está escondido essa depressão e esse não apreço pela vida está escondido atrás de algo muito espiritual, de algo muito bonito. Desejar a volta de Jesus é lindo. Desejar a volta de Jesus deve ser o anseio da noiva de Cristo. Porque nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Essa terra é caída. Esse povo é caído. Nós temos o anseio dentro de nós pela eternidade. Sim. Mas o desejo pelo retorno de Jesus deve estar alicerçado por um anseio por conhecer a Cristo. E não por querer interromper essa vida. E, no meu caso, eu acredito que no caso de muita gente, nós já estamos tão desiludidos com as nossas emoções, com tanta traição, com tanta dor. E a minha depressão estava muito alicerçada nisso também, né? Na trajetória ministerial do meu pai, com muita dificuldade. E eu olhar para a minha vida e pensar assim, a vida é só tragédia, a vida é só coisa ruim mesmo. Então eu quero ir para a glória, entendeu? Na verdade, esse anseio por ir para a glória estava escondido atrás de muita dor, de muita ferida não tratada, e de acreditar que nessa terra não teria felicidade para mim. Sendo que Jesus nos prometeu ainda nesta vida, ainda nesta era, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com muita alegria, uma vida com prazer, uma vida com plenitude. E eu não pensava mais que isso seria possível. Entende? Então, o meu desejo por compartilhar aqui hoje, através desse vídeo, isso é para que talvez você, aí onde você está, identifique em você sintomas de depressão que você nunca parou para pensar que é uma depressão. Sintomas de um descontentamento com a vida que você até se julga ser mais espiritual porque nada desta terra me atrai. Nada desta terra tem a minha afeição. Será que é isso? Será que por trás dessa espiritualidade toda não está escondido uma pessoa com uma depressão muito profunda? Porque às vezes a gente está se julgando muito de Deus. E eu quero te lembrar que Elias passou pela mesma coisa.
Ele se julgou muito de Deus. Ele falou, Senhor, me leva, me mata, me arrebata, me tira daqui, porque nessa terra não sobrou mais ninguém, só sobrou eu. O único que presta aqui sou eu. O único que não se dobrou ainda sou eu. Então, assim, ó, essa terra não tem mais nada, me leva de uma vez. E aí Deus, com todo carinho, com todo amor do mundo, Elias, dorme o sono, vou enviar uma comida que para ti, tu come essa comida, tu te alimenta, dorme, descansa. E depois tu volta, porque, cara, tem mais 7.000 que ainda não se prostraram, tu não tá sozinho, tu só tá passando por uma crise existencial. E um desgaste físico e mental que existe reparo. O teu tempo ainda não chegou, ainda não acabou, eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Então você entende que às vezes nós estamos nesse lugar também de não ter mais amor pela vida, e isso, além de ser um sintoma de depressão, é também pecado. Não quero aqui botar mais um peso sobre a sua vida, mais um fardo sobre a sua vida, mas eu quero te trazer a consciência de que Deus tem uma vida linda, uma história linda para mim e para você. E no meu processo de restauração foi isso que Deus começou a trabalhar em mim. Eu comecei a todos os dias declarar, profetizar, dizer em alta voz. Deus me deu ferramentas físicas, mentais, espirituais, técnicas, né, como fazer academia, mudar minha alimentação, fazer terapia, me afastar das atividades ministeriais, ser mais intensa no meu período devocional. E no meu período devocional, todos os dias eu declarava, eu amo a minha vida. A vida é linda, Senhor, o Senhor me deu uma vida maravilhosa. E eu me lembro que eu comecei eu fui muito constrangida a amar a minha vida quando meu irmão faleceu. Quando meu irmão faleceu de Covid, no ano de 2021, eu olhei para mim e eu me senti ingrata. Pensei assim, cara, meu irmão era um homem que amava a vida. Ele tinha suas crises emocionais também, como todo mundo, mas meu irmão amava a vida. Ele era muito intenso. Eu me lembro de pensar assim, meu irmão queria estar vivo para ver os filhos dele crescer, para ver os filhos dele se casar, para fazer parte da vida das pessoas, porque ele amava pessoas. E ele não está mais aqui, mas eu estou aqui. Que desperdício, o meu irmão, que queria viver, não estar mais aqui, e eu, que tô viva e não quero viver. Eu tô viva e eu não quero viver. Que vida é essa? Eu preciso mudar isso. Então eu comecei ainda mais intensamente a dizer, Deus, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida, eu amo a vida que o Senhor me deu, eu amo poder respirar. Eu amo poder levantar de manhã. E, gente, tudo isso eu dizia pela fé, porque eu odiava acordar de manhã e ver que eu ainda estava viva. Eu odiava. Então, assim, logo, eu me lembro que nessa época também, para você ter ideia, nós assumimos uma igreja em Araranguá, que ela era na frente de uma rodovia muito movimentada e passava caminhão lá na frente toda hora. E eu queria, na frente da igreja, me atravessar na frente daqueles caminhões para dar um fim na minha vida. E eu olhava para aquela estrada e eu chorava. E eu lutava contra mim, contra aquele desejo. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim. Eu tenho que amar minha vida. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar minha história. Eu tenho que amar quem eu sou. Um dia, eu e você estaremos na glória, estaremos diante de Cristo. E lá nós vamos apresentar para o Senhor a forma, a maneira como nós vivemos a nossa vida. E Deus vai nos cobrar de como que a gente viveu. Se a gente viveu com alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Não estou dizendo que a gente não vai viver tristeza aqui nessa terra, tá? Nós vamos viver tristeza, nós vamos viver aflição, nós vamos viver angústia, nós vamos viver perseguição. Mas eu quero te encorajar a olhar para o apóstolo Paulo, que mesmo em meio a todas aquelas tribulações, ele dizia, eu estou dividido, eu quero ver Jesus, mas eu também quero viver, porque ainda tem muita coisa para mim fazer. Então, quando vier esse sentimento aí, meu Deus, eu quero tirar a minha vida. Quando vier essa emoção, esse pensamento, ai Senhor, eu queria ir para a glória logo uma vez. Que eu e você possamos pensar como o apóstolo Paulo. Eu quero ver Jesus, Maranata, mas eu ainda quero cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Eu ainda vou fazer muita coisa linda nessa terra. Eu ainda vou ganhar muita gente para Cristo. Eu ainda vou viver muitas alegrias e eu vivo com essa esperança. Sabe, eu vivo com a esperança de ter filhos. Eu vivo com a esperança de ficar bem velhinha com meu marido. Eu vivo com a esperança de viver muita coisa bonita com a minha família, com a minha igreja.
de ajudar muita gente através da psicologia. E eu me emociono falando nisso, porque essa G é uma G que eu pensei que eu nunca fosse encontrar, sabe? Essa G é uma G que eu pensei que eu fosse perder de vista, a G que quer viver. Porque foram tantos anos não amando a vida, não querendo viver. Eu era uma adolescente que eu não me encantava por casar. Eu dizia assim, melhor é Jesus voltar logo uma vez, sabe? Eu achava aquilo o máximo. Eu achava o máximo eu não querer ter as coisas, eu ser diferente das outras meninas da minha idade. Eu achava que eu era muito boa por causa disso. E, na verdade, era porque eu já tinha lá dentro de mim, desde a minha infância, uma raiz de não amor à vida. Uma raiz de depressão que veio muito dos meus pais. Tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram problemas com depressão. Então, a gente sabe que a depressão também é um fator genético, né? Então, se você tem na sua família pessoas que tiveram depressão, pessoas que tiveram transtornos de humor, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, pessoas que foram diagnosticadas, você precisa, ligar aí um sinal de alerta. E eu quero te encorajar o seguinte, não ache que conviver com esses pensamentos é normal, porque não é. Você deixar de fazer as coisas que você ama, deixar de fazer as coisas que você gosta, você não encontrar prazer em lugar nenhum, você não encontrar alegria em lugar nenhum. Não pense que isso é normal. Isso é porque eu tô cheia de Deus. Eu já vi muita gente usando esse tipo de frase. Eu não quero nada porque eu tô cheia de Deus. Eu não gosto de nada porque eu tô cheia de Deus, porque eu sou uma pessoa muito de oração. Será? Você não encontrar prazer e plenitude em nada na vida porque você ora bastante ou porque você tá com depressão? Ou porque a dor tá tão entranhada, enraizada dentro de você, que você não quer mais nada nessa vida, mais nada nessa terra. E essa não é a vontade de Deus para nós. Deus quer que a gente viva coisas belas nessa terra, porque Ele criou a terra bela. Ele colocou beleza nas coisas. Ele colocou dentro de nós anseio pela alegria, anseio pelo prazer. Então não pense que viver assim é normal, porque não é. Então busque ajuda, faça terapia. Não tenha vergonha de confessar isso. Não tenha vergonha de confessar esses pensamentos. Nós temos visto um alto índice de suicídio entre os cristãos, entre pastores. Muitas vezes isso poderia ter sido evitado e não foi, porque nós ainda temos muito tabu no meio cristão. A gente quer repreender espírito de morte, a gente quer repreender espírito de suicídio, quando a gente tem que tratar as raízes da depressão dentro da gente. Não estou dizendo que a gente não tem que orar, porque a gente tem que orar. Eu muito orei, declarando dentro da minha casa, eu não aceito pensamento de morte nesse lugar, eu não aceito pensamento de morte na minha vida, eu não aceito esses pensamentos, eu não dou legalidade. Eu me movi no espiritual, sim, mas não apenas no espiritual. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu busquei a ajuda de profissionais da medicina, da psiquiatria, da psicologia, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque Deus abriu ali portas de cura para mim, portas de transformação, e que eu não seria quem eu sou hoje, eu não viveria a alegria que eu vivo hoje se não fosse através deste caminho de cura que eu tenho percorrido, ainda estou percorrendo. Eu acredito que nós só estaremos plenamente curados em nossas emoções quando Jesus voltar. Enquanto isso, eu estou aqui ainda, faço terapia, busco ajuda, cuido do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente. Sou intencional aqui, na minha intimidade com Jesus, no meu cafezinho com Jesus, no meu tempo de mesa com Jesus, porque eu sei que sem isso aqui, eu não consigo. É Ele que conhece as minhas emoções, que sonda e conhece o meu coração mais do que a mim mesmo, mais do que qualquer psicólogo do mundo. Mas para você que só tem buscado ferramentas espirituais, eu quero te dizer, você precisa buscar as outras ferramentas também. Quero te encorajar a buscar outras ferramentas. E a encerrar, a colocar um ponto final nesse ciclo de pensamentos de morte que você tem carregado e que não é o que Deus tem para você, que não é o padrão de Deus para nós. Ele nos deu vida e vida em abundância. Esse vídeo te ajudou? Esse vídeo te abençoou? Eu quero que você me conte nos comentários ou vai lá no meu Instagram e manda um direct. Que esse nosso momento terapêutico possa ter trazido luz sobre os quartos escuros da sua alma, do seu coração. Não se esqueça que o maior interessado na sua saúde mental é Jesus. Ele criou as nossas emoções e Ele nos fez para sermos emocionalmente saudáveis para a glória dele. Não deixe de curtir esse vídeo, enviar para suas amigas, se inscrever no canal
E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo.